coisa que todo ser humano precisa ter consciência é no que diz respeito à justiça divina. Tudo aquilo que o homem ele fizer aqui na terra, haverá uma recompensa da parte de Deus para ele. Já se diz lá no interior do estado, e é uma verdade concernente à área da agricultura, que tudo aquilo que se plantar é justamente aquilo que se colhe. Mas parece que o homem, apesar de ser inteligente, não entende isso, porque se entendesse, todos, de um modo geral, ou quase todos, viveriam de tal maneira a agradar ao seu Criador. Porém, é o que nós percebemos, é o contrário. As pessoas vivem para si mesmas, vivem para o mundo e não se dão de conta de que existe uma justiça divina onde um dia, não sabemos quando, na eternidade, pode ser na eternidade bem longa ou numa eternidade bem próxima, mas todos aqueles que se esquecem de Deus, eles irão prestar conta perante a justiça divina dos seus feitos. Infelizmente, muitas e não poucas pessoas, seguindo uma cultura religiosa politeísta, deixam de adorar ao verdadeiro Deus, ao nosso Criador, deixam de servir ao Deus único e verdadeiro, deixam de venerar aquele que trabalha em prol daquele que nele espera, e infelizmente essas pessoas, seguindo uma tradição religiosa, se curvam diante dos ídolos, das imagens de escultura, pensando obterem benefício dessas falsas divindades que nada fazem conforme a Bíblia Sagrada, nada executam em prol daqueles que lhe servem, daqueles que o adoram. Mas o que se vê mais é que a terra, em todos os continentes, em todas as nações, a terra está cheia de ídolos. Mas estes mesmos ídolos vai chegar o dia que a presença de Deus é tão marcante na vida das pessoas que esses ídolos serão lançados fora, serão destruídos. E o homem soberbo que deixa de venerar, adorar, confiar no verdadeiro Deus, o homem arrogante, o homem prepotente, aquele que se acha melhor do que todo mundo, ele será humilhado. Porque Deus, na sua majestade, no seu poderio, ele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é contra todos os soberbos, e o homem, vai chegar o dia que o homem vai fugir da presença de Deus por causa das suas providências. A Bíblia diz, o assunto relacionado à escatologia, no que diz respeito ao juízo de Deus, Deus será contra toda a terra, dos iníquos, dos errados, dos soberbos, dos idólatras, daqueles que vivem para o mundanismo. Mas eu quero meditar sobre estes assuntos, onde na nossa introdução já falamos a respeito desses assuntos. No capítulo 2 do profeta Isaías, eu desejo ler juntamente com os amados ouvintes alguns versículos. O versículo de número 8, 11, 12, 18 a 21 diz assim: a terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricaram as suas próprias mãos. Os olhos do homem arrogante serão abatidos, e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que é orgulhoso, para que seja abatido. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas das terras, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se manifestar para sacudir toda esta terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata, de ouro, que fizeram para perante eles se prostarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para
tomar providência contra toda a terra e contra os seus inimigos. Meus amados ouvintes, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você viesse a meditar sobre este assunto, porque diz respeito à sua vida religiosa. Você que tem seguido mais as tradições religiosas, você que tem seguido mais aos costumes religiosos e não a Bíblia Sagrada, que você possa analisar tudo aquilo que nós temos lido na Palavra de Deus. Não é simplesmente a minha ideologia, não senhor, não senhora. Eu não estou aqui nesta emissora usando este equipamento de som para ser um transmissor das minhas próprias ideologias. Eu não estou aqui também para fazer a vontade de A, de B ou de C, mas sim pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu nunca, nesses 6 anos, usei os microfones dessa emissora para desabafar os meus assuntos pessoais, mas eu tenho colocado como evidência a pregação da Palavra de Deus. E o primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 8, diz que a terra está cheia de ídolo. A sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus próprios dedos. Então o artífice, o artista, o escultor, ele pega a madeira, ele pega o barro, ele pega o gesso, ele pega a porcelana e com as suas próprias mãos ele fabrica um ídolo, e essa coisa vai se espalhando, a idolatria vai se espalhando de nação para nação, de país para país, num engodo, numa mentira forjada por determinados líderes religiosos que não têm compromisso com a verdade bíblica. Mas o profeta Isaías já falava a respeito da contaminação de toda a terra dos ídolos, das imagens de escultura, que são falsas divindades que não vê, tem olhos mas não vê, tem boca mas não falam, tem pés mas não andam, tem mãos mas nada fazem por aqueles que invocam os seus nomes. Mas vai chegar o dia que os ídolos serão lançados fora. Os ídolos hoje que são postos nas paredes das residências, nos templos pagãos, estes mesmos ídolos serão lançados fora. O versículo 20 diz assim: naqueles dias os homens lançarão seus ídolos às toupeiras e aos morcegos. Estes mesmos ídolos de prata, de ouro que fizeram para perante eles se prostrarem, eles serão lançados fora. E todos aqueles que têm verdadeiramente se convertido ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas essas pessoas que hoje palmilham o verdadeiro caminho do Evangelho, todas essas pessoas hoje não se prostram mais, não veneram, não adoram as imagens de escultura, pelo contrário, têm lançado estes ídolos fora do seu coração, da sua mente e do seu pensamento. E estes mesmos ídolos um dia serão todos destruídos. Não sei quando, talvez no período da grande tribulação, o próprio Deus, ele vai se levantar com providência, porque já está determinado a destruição total de todos os ídolos das imagens de escultura, e é isso que nos diz o versículo 18 do mesmo texto que nós lemos aqui. E todos os ídolos totalmente serão destruídos e desaparecerão. Se é uma coisa que já está determinada pelo Deus que fez os céus e também a terra, o seu fim, o seu banimento, a total destruição, é justamente as imagens de escultura, os ídolos. E por que isso acontece? Porque os homens, na sua soberba, na sua arrogância, deixam de prestar cultos ao verdadeiro Deus, que tudo faz, que tudo executa, que cuida de nós, que nos protege. Esses homens, na sua arrogância, na sua soberba, eles se levantam contra Deus, adorando e venerando as falsas divindades, os ídolos, as imagens de escultura. Mas esses mesmos orgulhosos que se levantam em blasfema contra a dignidade celestial, esses mesmos soberbos e orgulhosos e arrogantes que hoje se acham melhor do que o próprio Criador, serão humilhados um dia. O versículo 11 diz assim: os olhos dos homens arrogantes serão abatidos e o orgulho do homem será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Hoje as pessoas se aproveitam da bondade divina, hoje as pessoas se aproveitam da misericórdia divina,
Hoje as pessoas se aproveitam do amor de Deus, porque o juízo não é posto em evidência de imediato. Mas, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, vai chegar o dia em que Deus se levantará para tomar providência contra os arrogantes, contra os soberbos, contra os orgulhosos, contra aqueles que não reconhecem a grandeza divina. E Deus será contra a estes soberbos. Se a sua religião tem apenas lhe ensinado um lado da moeda, dizendo: não, você pode fazer e praticar tudo aquilo que vem à sua mente, o seu pensamento, a sua boca. Não tem problema, Deus é muito bom, Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, tudo bem. Mas a mesma Bíblia, a mesma Escritura que diz tudo isso a respeito de Deus, diz que Ele se ira, que Ele é um fogo consumidor, e que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E este Deus que toma providência contra os seus inimigos, e a esse Deus a quem pertence a vingança, a Bíblia diz no versículo 12, que Deus vai se levantar contra todo soberbo. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e contra todo aquele que se exalta, aquele que se acha todo importante, aquele que se acha, como diz o ditado lá fora, o rei da cocada. É o todo-poderoso financeiramente, é o todo-poderoso em influência, em poder, em tudo. Contra esse que dá as costas para o seu Criador, contra esse que hoje se levanta no seu orgulho, na sua arrogância e se acha melhor do que Deus ao ponto de não se prostrar perante o seu Criador. Um dia ele será humilhado. O soberbo arrogante será humilhado. E quando Deus se levantar para tomar providência e vingança contra os seus inimigos, estes homens que hoje se acham todo-poderosos, donos do conhecimento e da ciência, donos do poder econômico, político, social, estarão fugindo da presença de Deus. O versículo 19 diz assim: os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da espantosa presença de Deus e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar contra toda a terra. O juízo vai chegar, é questão de tempo. O juízo vai chegar contra toda a terra que está contaminada dos ídolos, a terra que está contaminada das imagens de escultura, aqueles que hoje são seguidores do demonismo, aqueles que adoram, veneram as imagens de escultura. O juízo vai chegar, é questão de tempo. Deus está com o seu relógio olhando o ponteiro. Só falta uma coisa para a grande tribulação ser implantada nesta terra. A Bíblia diz que após a volta do Senhor Jesus, 3 anos e meio para o estabelecimento do reino do anticristo, aí Deus se levantará. Aí se verá com os próprios olhos as providências do juiz dos vivos e dos mortos. Aí se verá que Deus é vivo, único e verdadeiro, e que não se deixa escarnecer pelos soberbos da terra, e que não se deixa escarnecer pelos zombadores do Evangelho, por aqueles que blasfemam da igreja, por aqueles que blasfemam das dignidades celestiais, daqueles que não acreditam na obra perfeita, remitiva de Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 21 diz assim: os inimigos de Deus estarão se escondendo nas cavidades das rochas e nas covas da terra, quando Deus sacudir toda esta terra. Hoje aquelas nações que são vítimas dos terremotos, das maremotos, pode ter uma noção do que significa o agir de Deus contra os seus inimigos. Mas toda a terra, todos os planetas um dia sentirão na prática o que é o juízo de Deus. Mas eu quero finalizar deixando um conselho para você. Deus te dá a oportunidade de você se arrepender, de você nascer de novo, de você se regenerar, de você ser uma nova criatura, entregando o teu destino, a tua vida, aos cuidados de Cristo Jesus nosso Senhor, permitindo a transformação metafísica espiritual implantada pelo Espírito Santo de Deus na vida dos eleitos, dos escolhidos do Senhor.